Olá, maravilhosas que eu amo, que alegria estar aqui com vocês novamente. Mais uma aula. Gente, eu tô tão feliz com os feedbacks, dos testemunhos, daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. E eu quero te lembrar que a gente segue juntas, em nome de Jesus, e eu creio que grandes coisas o Senhor tem para nós ainda, né, nesse processo que a gente está da jornada. Muitos testemunhos ainda virão. E eu quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para a sua vida, para a minha e para a sua vida. O tema dessa mensagem que você vai ver aí é: não estenda o prazo, feche os ciclos. Deus me deu uma palavra e eu já quero começar te dizendo que o novo de Deus na sua vida já existe, quer você esteja vendo ou não. Mas, em nome de Jesus, eu declaro que você vai enxergar. Amém? E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Isaías 43, 18 e 19, vai dizer assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eu vou falar de novo. Porventura, não o percebeis? De novo, porventura, não o percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa palavra percebeis no original, gente, é não discerne, não compreende, não confessa. Ou seja, se não confessar é: Deus diz algo, eu concordo com o que Deus diz e a minha boca começa a confessar o que Deus diz. Será que é isso que nós estamos fazendo? Essa palavra é uma palavra de recomeço. O povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam cativos na Babilônia. E essa é uma palavra, uma promessa de libertação, onde Deus estava falando: olha, apesar do cativeiro, apesar do deserto, apesar de toda a opressão desse tempo, eu estou fazendo coisa nova. Chegou um novo tempo na sua vida. E eu coloquei aqui que começar é para os sonhadores, mas recomeçar é para os valentes de Deus. E aí você vai entender por quê. Eu sei que você está aqui nessa jornada e parece que, nossa, eu entrei na jornada e eu tinha expectativa que depois das 10 ministrações, como um passe de mágica, as coisas todas iam entrar no lugar, né? As solteiras iam encontrar o amado da vida delas, já iam estar namorando e casando, a vida financeira ia estar resolvida, as casadas, os problemas em casa, em família, pessoais, negócio, tudo ia estar harmonizado. E aí vem aquela frustração: nossa, mas parece que não está andando, parece que não está avançando. Mas eu quero ler de novo essa palavra para você. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço coisa nova, já está saindo à luz. Porventura, não percebe? Não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo, diz o Senhor. E eu quero começar essa mensagem que Deus colocou, gente, eu tô ruminando ela há dias para dar para vocês. Eu tenho convicção que veio da parte de Deus, então recebe com zelo, pega papel e caneta, anota, rumina. O que te impede de perceber o que Deus está fazendo na sua vida? E aí eu listei algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração, que são: quando nós entramos num deserto, a gente reluta para sair. A gente fica lutando para sair. A gente entra numa situação, por exemplo, de aperto financeiro, você fica dando seu suor para sair. Eu vou dar um exemplo da Draz. Quando eu tava com a Draz, gente, para fazer a Draz andar, era um parto. Sabe? Um parto, financeiramente que eu tô falando, fazer a coisa desenvolver. Então, várias vezes eu tive que recomeçar, várias vezes eu tive que tentar. E aí, o que acontece? Chega um ponto que a gente já desiste de tentar. Porque bate a frustração, a gente já fala: eu não consigo, isso não é para mim. E aí, o deserto que a gente estava começa a nos moldar. Antes a gente lutava para sair, mas chega um ponto que parece que o deserto nos vence.
E aí a gente abaixa a guarda, a gente fala, não, Deus quer isso aqui pra mim. Aí entra a orfandade. Olha, Deus é pai, eu sei que é pai, mas é pai em outras situações, é pai de outras pessoas, pra mim ele não é pai. Aí entra a murmuração, e eu coloquei aqui que nós pegamos a forma do deserto, nós pegamos a forma da escassez, a gente pega a forma da identidade distorcida, a gente pega a forma do desânimo, a gente pega a forma da murmuração, a gente pega a forma da incredulidade, a gente para de crer, a gente pega a forma da orfandade. E tudo isso, gente, por quê? Por um segundo motivo que nos faz não perceber o que Deus está fazendo na nossa vida. É uma falta de compreensão acerca do deserto. Muitas vezes, quando nós entramos num deserto, ou quando ele se estabelece na nossa vida, é quase que automático. A gente começa a passar a nossa vida em revista. Olhando, meu Deus, qual que é a brecha que eu abri para eu fechar? Porque tem uma mensagem subliminar, né, implícita, assim, escondida, que é como se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou, 2 Coríntios 5,17, eu não posso passar luta, agora vai ser só vitória, vai ser só glória, não vai ter tempestade, não vai ter dificuldade, porque agora eu estou em Cristo, porque agora eu entreguei minha vida para Jesus. Gente, isso é um engano terrível. Anota o que eu vou te dizer. Deixa eu te falar. Deserto não é castigo da parte de Deus. Deserto não é simplesmente a culpa pelo pecado. Quando a gente pode atrair deserto quando a gente peca, sim. Mas necessariamente todo deserto que eu passo é porque eu tive uma brecha, porque eu estive pecando? Não, e a gente vai ver isso pela palavra. Deserto não é castigo de Deus. Deserto é a escola de Deus. Deserto é a didática de Deus para formar o meu e o seu caráter. Nós vimos nas aulas anteriores a obra da carne e o fruto do Espírito. Nós vimos que nós somos uma nova criatura em Cristo. Nós vimos que agora nós temos o fruto do Espírito já aqui dentro de nós, e nós podemos manifestar amor, porque nós temos amor do tipo de Deus, nós podemos manifestar alegria, paz, porque não estão nas circunstâncias, não está na nossa conta bancária, não está na saúde, que está tudo em ordem, não, a nossa alegria, o nosso amor, a nossa paz, todo o fruto, todas as características do fruto estão no Senhor, né? Nós recebemos isso, é poder, é habilidade, só que o que acontece? Tem uma velha natureza. Tem uma identidade distorcida, tem uma identidade que foi comprometida, muitas vezes no tempo do deserto, tem uma identidade que foi comprometida, né? No tempo que nós vivemos com os nossos pais naturais, nos abusos que nós vivemos, nos relacionamentos tóxicos que nós passamos na nossa vida, tudo isso distorceu a nossa identidade. E o Senhor precisa trazer de volta o original. E qual que é o caminho que o Senhor traz de volta o original? O deserto. Olha comigo o que diz Tiago 1, do 2 ao 4. E eu quero de verdade que você leia os versículos, que você rumine mais de uma vez, que você anote esses versículos, porque eles são chaves. Olha só, minhas irmãs da jornada Voe, tende por alegria, tende por motivo de toda alegria, o passar por de várias provações. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, aprovada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitas e íntegras, inteiras, não metade, não pessoas fragmentadas, inteiras e em nada deficientes. Então deixa eu te contar, você tá no meio de um deserto, você tá no meio de uma prova, você tá chorando para ir dormir, eu sei o que é isso, gente, eu passei isso 10 anos seguidos da minha vida com o Senhor, eu não falo nem os desertos de antes, eu falo os desertos com o Senhor. Mas era o Senhor forjando, o tempo todo eu reconhecia o trabalhar do Senhor na minha vida. Então é o que eu ensinei na longanimidade, na paciência.
Não é simplesmente ir obedecer na caminhada no deserto, passar pelo deserto, a forma que você vive o deserto, sem murmurar, com uma atitude positiva, entendendo que é o Senhor, entendendo que Ele é passageiro. Deixa eu te falar uma coisa, tá muito claro nessa palavra que deserto, então, ele é passageiro. Então, toda essa forma que nós pegamos do deserto, ela tem que sair. Muitas vezes a gente não quer nem sair do deserto, e eu vou te mostrar aqui. Outra coisa, ela tem um objetivo. O deserto, ele tem um propósito, e um propósito de nos levar a parecer mais ao caráter de Cristo, em conformidade com Cristo. O deserto, ele nos leva para mais perto do propósito de Deus. E aí eu vou te perguntar, Mel, todo o deserto que eu tô passando é porque eu abri brecha? Você fica lá mapeando, sabe os amigos de Jó, tentando achar motivo naquele que ele tá vivendo? Gênesis 15, do 13 ao 14, você vai ver Deus conversando com Abraão. E Deus vira para Abraão, antes dele ter ainda, ele não tinha nenhum filho, e fala, Deus deu a promessa para ele que ele seria pai de multidões, e falou para ele que os filhos dele seriam cativos e seriam escravos por 400 anos. Deixa eu te contar uma coisa, os filhos não tinham nem nascido, eles não tinham nem pecado, e eles foram viver sim um cativeiro debaixo de Faraó, onde depois Deus vai resgatar esse povo através da vida de Moisés, que você sabe da história, ele abre Mar Vermelho, né? Então Deus levanta Moisés para tirar o povo do cativeiro que ele avisou lá em Gênesis 15, quando o povo nem nascido era, quando eles ainda nem existiam. Por quê? Porque Deus tinha um propósito maior com o cativeiro, com o deserto, com a escravidão do povo dele. Mel, você está querendo me dizer que Deus leva filhos intencionalmente para o deserto? Sim, com um propósito, e ele é Deus e ele é soberano. Amém? E olha só, qual que era o propósito nesse caso de Abraão lá? Nem vem ao caso, mas era para que o nome do Senhor fosse conhecido, não só sobre Israel, sobre o seu povo, não só sobre Moisés, que era o líder levantado, não só sobre os feiticeiros da época, não só sobre Faraó na época, mas todas as nações futuras e vindouras. E você vai lendo a Bíblia, você vê lá em Raabe, você vai vendo várias histórias, eles sabiam de quem era o Deus do povo de Israel. Por quê? Porque ele tirou o povo dele, o povo de Israel, com a mão forte, o braço poderoso dele, daquela situação, mas precisou que chegasse num nível muito ruim, para quando Deus tirasse, não ficasse sombra de dúvida de que foi ele que fez. E deixa eu te falar uma coisa, eu sei que a situação tá piorando, mas deixa eu te falar, quando o Senhor te resgatar, da mesma forma que ele fez na minha vida, não vai ter dúvida de quem é o Deus que você serve. Não vai ficar dúvida de que foi Ele na sua vida em todo o tempo. Eu batizei recentemente uma irmã, a Cláudia, e ela falou comigo, olha, o seu casamento falou comigo, a sua família, o que Deus tem feito na sua vida falou comigo. Dentro da minha casa ficou claro quem era o Deus que os irmãos que serviam a Umbanda tinha, e nesse tempo eles estavam prosperando, e nesse tempo eles estavam crescendo, e nesse tempo eles estavam, fazendo e acontecendo, e Deus só me moldando, só me moldando, só me moldando, só me abatendo, só que, gente, o deserto, ele é um privilégio da paternidade de Deus. Hebreus 12, o pai, ele disciplina o filho a quem ama, e se você não recebe a disciplina, é porque você não é filho, então você é bastardo, porque a disciplina é para o filho. Depois você vai lá ler Hebreus 12, a partir do 4, eu acredito. Então essa disciplina é zelo, esse deserto é paternidade. Mel, mas me mostra mais isso na Bíblia. Eu mostro Mateus 4:1. Jesus, antes de começar a caminhada dele, antes de começar o ministério dele, ele vai para onde? Para o deserto. Isso mesmo. Quem levou ele para o deserto? Foi o pecado dele? Não foi o pecado dele. Foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto. E eu quero te dizer, deserto que Deus nos conduz, Deus tira. Agora, existe deserto, Mel, que não é Deus que me conduz? Existe, e eu vou te mostrar. 1 Reis, do 19, do 1 ao 10, vai mostrar, e eu quero que você lê 1 Reis 19, do 1 ao 10, vai mostrar uma situação que eu deixo de perceber o que Deus está fazendo na minha vida quando eu começo a me basear pela circunstância.
quando eu deixo o medo me guiar, quando eu deixo a intimidação me guiar, quando eu deixo as vozes externas me guiar. E Elias, ele viveu isso. Elias, ele tinha acabado de viver, gente, um momento histórico na vida dele, confrontou os profetas de Baal, fez fogo descer do céu, né? Testemunhou que só o Senhor é Deus. O nome de Elias, gente, significa só o Senhor é Deus. Esse menino cresceu ouvindo, só o Senhor é Deus, vem aqui, só o Senhor é Deus, vai ali. E quando ele ouve outras pessoas falar que Baal é Deus, ele não, só o Senhor é Deus. E ele vive essa manifestação de poder, mas logo ele é intimidado por Jezabel, ele é intimidado, ele recebe uma palavra de ameaça e ele tem medo. E o medo, quando ele não é confrontado, o medo, quando ele é acatado, faz com que a gente entre em lugares, em cavernas, em desertos que não foi o Senhor que nos colocou. E ei, deixa eu te falar, caverna que Deus não te levou, deserto que Ele não te levou, é você que precisa sair. Deus vai atrás de Elias e pergunta: Elias, o que você está caçando aqui? Eu quero que você leia 1 Reis 19, do 1 ao 10. Mas por que Elias... O anjo vai para Elias e ele aparece e fala: levanta e come. Deixa eu te contar, Elias estava ali, ele fez daquela caverna o lugar de segurança para o vitimismo, o lugar de fuga. Tem gente que não quer sair, não quer andar, não quer prosperar, não quer viver o novo de Deus, porque é mais cômodo ficar aqui, ó, lambendo as feridas passadas, lambendo, né, as histórias antigas, não quer ter atitude para sair. Mas ei, é chegado o tempo, nós já estamos para metade ou mais da metade dessa jornada. Deus está fazendo coisa nova no nosso meio. Por acaso você não percebe? Até quando você vai permitir que esse deserto defina o que é a sua vida, defina quem você é, defina o seu futuro? Não, esse deserto, ele tá te impulsionando para mais perto de Deus. Isaac, ele cavava poços, e cada vez que ele cavava poços, os inimigos iam lá e roubavam os poços, mas ele perseverou, e porque ele perseverou e não parou, ele se tornou exemplo para os inimigos. Assim também foi Jacó. Jacó, ele foi pela dor, impelido para o lugar do centro da vontade dele, de Deus na vida dele, mas ele teve que perseverar no deserto, ele teve que perseverar na calúnia, ele teve que perseverar na rejeição da família, ele teve que perseverar na inveja dos irmãos. A mesma coisa foi Davi e vários outros heróis da fé. Agora, quando o anjo aparece para Elias, deixa eu te falar uma coisa. Fica claro, Elias, ele estava tão focado na fome física dele, ele estava tão focado no umbigo dele, que aqui eu entro num outro ponto que te faz não perceber aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Sabe por que você ainda não está percebendo o que Deus está fazendo na sua vida? Falta de alimento, falta de palavra, falta de tutano, comida sólida. Não é leitinho, não é a comida que eu tô mastigando e eu te dando, é a comida que Deus fala contigo, é a comida que você busca, é a comida que você rumina, é o seu tempo com o Senhor. Elias, ele tava ali só focado na fome física dele. Elias, ele estava ali, eu coloquei aqui, ele estava focado na necessidade. E quando a fome estabelece, a única voz que a gente ouve é o quê? A do estômago. Quando a necessidade estabelece, a única voz que a gente estabelece é o quê? Do estômago. Agora deixa eu te contar uma coisa. Se o inimigo, ele não te para, ele te acelera. Sabe por quê? Porque acelerada você não ouve, acelerada você não alimenta, acelerada você não vai pro secreto. Você tem percebido o novo de Deus na sua vida? Ou você tá tão acelerada que você não tem tempo para alimentar, que você não tem tempo para comer? E a falta de alimento, a falta de palavra, a falta de relacionamento te impede de perceber o novo de Deus na sua vida. E aí você ora murmurando, você ora chateada, como se nada tivesse acontecendo. Eu coloquei aqui que muitas vezes o que nos impede de ver o novo que Deus está fazendo na nossa vida é a nossa religiosidade. Como assim religiosidade, Mel? Isso mesmo. O que acontece?
O novo de Deus, às vezes a gente está esperando de um formato, a gente está esperando uma caixinha. Quando o novo chegar, vai ser meu casamento que está chegando. Quando o novo de Deus chegar, é porque eu vou prosperar na atrás. Não, e aí a gente está no meio de uma jornada, Deus está fazendo coisa nova, Deus está te moldando, você já não é a mesma, Deus está te desconstruindo, você já deixou de ser arrogante, você já está se tornando mais humilde, você já está mais amorosa, mais benigna. Não, mas essas coisas internas, que realmente é o que define a nossa vida espiritual, a nossa vida com o Senhor, a gente tende a desprezar. Olha só, o povo de Israel, eles ficaram cegos. Os fariseus, eles no meio de todos os sinais que eles estavam no meio de todos os sinais que Jesus estava manifestando, e eles pediram um sinal. Eles se preparavam para aquele momento por 400 anos para o reencontro com Jesus. Mas deixa eu te falar, para o encontro, né, na verdade, com Jesus, mas eles perderam a visão por conta da religiosidade. E eu quero te convidar a abrir mão do formato, abrir mão da forma, abrir mão, começa a glorificar a Deus, porque Ele já está fazendo coisa nova na sua vida. Abre mão da insatisfação que gera o quê? A ingratidão. Quando você fica insatisfeita, você fica ingrata, e o ingrato ele murmura, e o ingrato ele questiona. O ingrato ele deixa de agradecer pelo que tem e ele foca naquilo que ele não tem. Tá fazendo sentido, gente? Eu quero que vocês contem lá no grupo. Quem assistir essa aula no grupo aberto, eu quero feedback. Então abre mão, você vai falar, Senhor, eu quero abrir mão da minha religiosidade, eu quero abrir mão do formato, eu quero abrir mão do padrão, eu quero, Senhor, porque eu não quero perder aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. E eu coloquei aqui, mas o que mais impede que a gente enxergue o novo de Deus na nossa vida é o sucesso do velho que um dia nós obtivemos. É as migalhas de um relacionamento que um dia nós tivemos. É a prosperidade no negócio que um dia a gente teve. Todo o sucesso do velho faz com que a gente comece a ter saudade do deserto, ter saudade do Egito, valorizar mais o passado do que o presente. E aí a gente começa a desprezar o presente. Então, uma das facetas é abrir mão. Deus está falando aqui, ó, vamos voltar? Deixa eu te falar, não vos lembreis das coisas passadas. Algumas versões vão falar, esqueçam do que se passou. É uma ordem imperativa, não fica lembrando ferida do passado. Se você ficar nesse lugar, você não vai enxergar o novo de Deus na sua vida. Você não vai ser grata, você não vai alinhar a tua fala com aquilo que Deus está fazendo. Agora eu quero, gente, isso aqui eu acho um absurdo. Nesse ponto da jornada, quem já cumpriu as 10 aulas ainda está presa nisso, mas é possível? É. Então eu quero falar para você. Aqui, o que eu quero mais frisar do que Deus está falando para deixar para trás é: deixa o abuso para trás, deixa a injustiça para trás, libera perdão para as pessoas, deixa os traumas para trás. O que acontece? Quando a gente viveu muitos ciclos de deserto, tentando sair e não conseguiu, ali a gente cria o que a gente já viu, gente. Eu acho que lá na terceira aula, eu acredito, né, que vocês estiveram comigo ao vivo, que é os acordos emocionais. Isso não é para mim. Eu não sou boa no inglês. Nossa, eu sou péssima com vida financeira. Malhar não é comigo. Tudo acordo emocional que a gente fez mediante um momento de dor. E essas coisas passadas ainda continuam vivas, operando. Nós já caminhamos. Se isso ainda está operando, volta nas aulas, assistem às aulas, mas abra mão, esqueça do que se foi. Perdoe quem tem que perdoar. Perdoe você pelo que você já fez de errado. Abre mão do divórcio passado, da vida passada, porque senão você não vai conseguir viver coisa nova. O que Deus está dizendo para mim e para você? Não estenda o prazo do que já é passado. Feche o ciclo. Eu vou repetir, não estenda o prazo do que é passado. Fecha o ciclo. Você não precisa continuar. Dá continuidade a ciclos de pecados, a ciclos de obras da carne da tua família. Uma pessoa posicionada em Deus, ela muda toda a história de uma geração. E essa pessoa o Senhor escolheu, e essa pessoa é você na sua casa.
Eu coloquei só vive o novo. O que Deus está querendo dizer, Mel? Que só vive o novo. Quem não tem nada que se segure. Quando você não está se apoiando em mais nada. Quando você já está livre, solto, solta as âncoras. Levanta as velas. Fica pronto para o vento do Espírito tocar. Abra mão dos confortos de segurança, de coisas, de estacas, porque senão você não vai conseguir viver o novo. Deixa eu te contar uma coisa, a palavra diz que ele já está, a palavra vai falar assim, ó, já está saindo à luz. Deixa eu te contar algo, no mundo espiritual já existe, Deus já liberou uma palavra, já tem uma sentença, então já é real, você já recebeu o novo de Deus. Então você precisa alinhar e liberar na terra, em concordância com o que Deus está falando. E eu sei que você tem ouvido essa palavra, não é de hoje, mas você precisa concordar com essa palavra. Deus primeiro ele faz no reino espiritual e depois ele libera no natural. Ele diz, já está vindo a luz, eu estou fazendo, é presente, ele já fez. Toma posse, creia. Deixa eu te contar uma coisa, Deus não está fazendo uma coisa conhecida. Então não tenta com a tua mente limitada. A gente tem que falar para a nossa alma, alma, se recolha a tua insignificância. Pode, por acaso, o vaso de barro querer ditar ordem para o oleiro? Não, gente, não pode. Ele é soberano, ele é onisciente, onipresente. Ele é o criador de toda a terra, de todo o mundo. Ele é aquele que sustenta todas as coisas com a tua destra, com a tua palavra. Então, quem somos nós? Nós precisamos recolher a nossa insignificância de querer definir que isso é de Deus, isso não é de Deus, vai ser dessa forma ou não vai ser dessa forma. Amém? Deus não está fazendo uma coisa conhecida. E eu quero falar para você, de onde nós estamos vindo não tem nada a ver com o lugar que nós estamos indo. E eu posso te falar, eu estou vivendo nessa estação, que é a estação que está para se aproximar da tua vida. O que eu estou vivendo nessa estação não tem nada a ver com a estação passada que eu vivi, querida, porque, deixa eu te falar uma coisa, não é outono, primavera, verão, inverno, não é uma estação conhecida, é novo de Deus. E quando Deus fala novo, ele é o pai da criatividade, ele não remolda as coisas, ele faz nova todas as coisas. E assim como eu, Mércia, eu já estou desfrutando, eu quero te lembrar, essa é a estação que já está liberada sobre a sua vida, mas ela não acontece, de forma mágica, ela requer posicionamento e eu vou te mostrar por quê. Não entra no novo de Deus os escravos, não entra no novo de Deus os bastardos, não entra no novo de Deus os órfãos, não entra no novo de Deus os rejeitados, não entra no novo de Deus os escravos. O povo de Israel viu a terra prometida, a gente já viu isso numa aula, mas por ter mentalidade de escravo, eles não degustaram, desfrutaram do novo de Deus. E isso aqui é muito sério. Nós já estamos num ponto dessa caminhada que você já tem que estar abraçando os versículos de paternidade, os versículos de identidade. Você já tem que estar alinhando a tua fala com o que Deus está dizendo. Seu coração já tem que estar inundado de fé, levando a tua alma, a tua carne, subjugada ao Espírito. Nós aprendemos tudo isso agora em fruto do Espírito para que você venha desfrutar a visão do novo de Deus. Só Josué e Caleb tinham mentalidade de filhos de Deus, filhos do rei. Não se derrama, presta atenção, não se derrama vinho novo em odre velho. Deus, ele tá trocando esse odre. Deus está fazendo coisa nova, porque ele tem vinho novo e o vinho fala de alegria. O vinho fala de unção. Deus tem coisa nova na tua vida, mas ele precisa romper com todo o velho que ainda está aí. E eu quero te falar mais uma vez, não estenda o prazo do que é passado. Fecha o ciclo. Mel, como que eu vou viver essa nova estação? E eu quero te perguntar, você está vivendo da terra para o céu ou do céu para a terra? Efésios 2 vai dizer que eu e você, nós estamos agora em Cristo, assentadas nas regiões celestiais. Esse é um lugar de governo, de autoridade, de descanso. Uma coisa, minha querida, é você orar e falar, Deus faz isso, Deus fala aquele. Você ora da terra para o céu, mandando toda hora para o céu o problema.
Deixa eu te falar uma coisa. A autoridade já está contigo. Salmo 115. Salmo 8, Salmo 115. A autoridade da terra está contigo. Você precisa confessar, que é aquela palavra que eu falei para você lá no começo, quando ele preende, porventura não percebeis, o percebeis é não confessa? O que é esse confessar? Como que eu vou viver isso, Mel? Quando eu concordo com o que Deus está dizendo. Quando apesar de eu não estar vendo, porque isso é fé, apesar das circunstâncias estar dizendo outra coisa. Aí eu não nego a realidade, eu não finjo a realidade. Mas além daquela realidade, eu escolho crer naquilo que Deus está me dizendo mediante a fé. E aí eu começo a olhar a situação na terra, esse caos que eu tô vivendo, da perspectiva do céu. E lá do céu, deixa eu te falar, quem já viajou de avião sabe, olhando de cima para baixo, as coisas são minúsculas, mas se você olhar daqui para lá, elas são gigantes. Então, sobe. Como, Mel? Pela oração, sobe pela adoração, sobe pela palavra de Deus, se posiciona e lá, do teu lugar em Cristo, na destra do Pai, você começa a ordenar na terra, você começa a liberar a palavra na terra, você começa a declarar o que Deus está falando, você começa a mudar as circunstâncias pela fala, pela palavra. Então, deixa eu te contar, se você ora do céu para a terra, as suas orações começam a ditar realidade na terra, elas são profecias. Os seus pés apontam para o progresso, porque assim o Senhor te estabeleceu. Você não foi programada para retroceder. O que eu, Mércia, então, eu tenho que fazer é observar o que o céu está falando, é observar o que o céu está dizendo e trazer a realidade do céu para a terra. Deixa eu te contar, a última imagem de Apocalipse é o céu vindo para a terra. Nós somos a luz e nós não podemos ser escondidas. Nós só vamos, queridas, absorver aquilo que nós temos capacidade de crer. Nós só vamos liberar a palavra daquilo que nós temos capacidade mesmo de crer. Se você não escolher crer, alinhar a tua visão, largar tudo que é passado, remover toda essa sujeira e falar se Deus disse, está consumado, tetelestai, já está pago o preço, você não vai desfrutar desse novo. Eu quero te lembrar mais uma vez. Não estenda o prazo daquilo que é passado. Fecha o ciclo. E eu quero te lembrar de algo. O novo de Deus envolve gente. E envolver gente envolve desconforto, envolve um lixar o outro. Deus não vai produzir o novo na tua vida para tua autossatisfação, mas para a edificação dos outros. Então esteja preparado para Deus fazer o novo e te tirar da tua zona de conforto. Eu mesma estou vivendo isso. Nessa nova estação eu queria estar em casa, tranquilinha, cuidando do meu maridinho, da minha casinha, curtindo minha lua de melzinha. Com 6 meses o Senhor falou, começa a dar aula, começa a libertar cativos, jornada, começa a servir as mulheres, começa a fazer o propósito. Entende? Por quê? Porque o novo de Deus, tudo aquilo que Deus investiu na minha vida, não é para parar em mim. Agora eu preciso transbordar. Eu já falei isso com vocês na jornada. O propósito de Deus é trazer a cura, a restauração para a tua vida, mas ela vai partir depois, através da tua vida, você vai transbordar e servir a outros. Não é para nossa autogratificação, para nossa autossatisfação. Não é para nos deixar numa zona de comodismo. Amém? Então, aqui alinha a tua fala, alinha a tua visão. Para de murmurar, para de orar como mendiga, para de orar pedindo migalha para o céu. Sobe. E de cima, Efésios 2, você começa a ditar as realidades que você está vendo no céu para a terra. E essas palavras são profecias que mudam as circunstâncias. Amém? Espero que essa palavra tenha falado no seu coração. Quero ouvir o seu feedback, que o Senhor possa ministrar poderosamente. Em oração, vá para o Senhor agora, fala, Pai, o que eu ainda tenho de passado, o que a minha fala ainda fala de passado, o que eu ainda tenho coisa para resolver, o que eu ainda tenho de perdão para liberar, o que eu ainda tenho de situação para resolver, o que eu ainda estou me apoiando, o que ainda tem de religiosidade, o que eu estou com medo, e o medo, eu estou acatando esse medo, ele está me paralisando. Amém? Que o Senhor possa te levar cada vez mais alto e baixo nele, em nome de Jesus. Amo a sua vida. Tamo junto. Até semana que vem.